Here we are again. Estamos aqui de novo e closing time, tempo encerrado para o nosso challenge do dia. Então, não precisa mais enviar, não envia mais respostas no challenge, porque tempo encerrado, ok? Great. E por falar no challenge do dia, let's see the answers. Vamos ver as respostas. Ok. Então, nós temos a frase to be or not to be. That is the question. Tradução da frase, ser ou não ser? Eis a questão. Essa frase mundialmente famosa, muito conhecida, né? E ela tem um autor que é esse camaradinho aqui, William Shakespeare. Na minha opinião, o maior escritor de todos os tempos da língua inglesa. O cara fera mesmo. Para você ter ideia, tem palavras que ele, né, foi quem deu novos sentidos e até hoje, né, na língua inglesa se fala mesmo como ele fez, do jeito que ele fez a alteração. Então, cara, gênio mesmo. Para você ter uma ideia, uma outra coisa muito bacana nele é que ele é autor de grandes peças, né, mundialmente famosas, como, por exemplo, Romeu e Julieta, Hamlet, Otelo, que é o Moro de Veneza, né? Gente, é muita coisa. O que esse cara fez não é brincadeira. Ele não brincou em serviço. Ele sabia o que estava fazendo. Na minha opinião, maior escritor da língua inglesa. E como nós estamos vendo aqui na frase, to be or not to be, né? To be é o verbo da questão de hoje. É o verbo que nós vamos estudar hoje. Lembra que na aula passada eu falei que você tinha que pesquisar a respeito do verbo to be. Então hoje a gente vai dar uma refrescada na memória e ver mais informações a respeito do verbo to be. To be significa ser, mas também pode significar estar. No caso daquela frase, nós vimos to be, que significa ser, mas ser ou não ser. Beleza? Mas como é que a gente faz para descobrir se o verbo to be em uma frase significa ser ou se ele está com o significado de estar? Bom, aí vai depender do contexto, vai depender da situação, da história em si, tá? Daquele momento ali da frase. E aí você descobre se o to be significa ser ou se, nesse caso, né, significa estar. Bom, uma coisa que é muito importante é a gente saber que quando se fala de verbo, a gente fala de tempo. E existem aqueles tempos verbais queridos do nosso coração, só que não para muitos, né? Para mim, nunca tive problema com eles, que são o present e o past, o future, presente, passado e futuro. Bom, por enquanto vamos ver o present e o past. Como é que o verbo to be se comporta? Como é que ele aparece quando nós estamos falando no tempo presente? Bom, ele aparece de três formas: am, is e are, como você pode ver aí, esses coloridinhos bonitinhos aí. O verbo to be aparece desse jeitinho aqui bonitinho, am, ou ele aparece assim, is, ou ele aparece assim, are. E o que são essas três palavras? Essas três palavras são o verbo to be. Fácil assim. Se você encontrar am em uma frase, você sabe que ali tem o verbo to be. Ah, eu encontrei a palavra is em uma música, na letra de uma música. Então, você está vendo o verbo to be, porque is é verbo to be, ok? Ah, encontrei are ali na legenda de um, sei lá, de um filme, de uma série. Então, você sabe que você está olhando diretamente para o verbo to be, beleza? Esses três aí são o verbo to be no tempo presente. Mas é importante lembrar que eles estão no presente, mas eu não vou usar de qualquer forma. Eu vou usar cada um no momento certo. E qual é o momento em que eu uso o verbo to be? Tá? Nessa forma aqui, na forma de am. Quando eu estou me referindo a essa pessoa aqui, acompanha a seta. Quem é essa pessoa aqui? I. I significa eu. Então, quando o sujeito da frase, quando o ser a quem eu me refiro na frase ali é I, ou seja, eu, o verbo to be vai ser am. Por isso que a gente diz I am present, ou seja, eu estou presente. A gente não diz I is present.
entendeu? A gente diz I am present. Por quê? Porque o verbo to be, que vai combinar, que vai conjugar legal com o pronome I, é quem? Am. Sempre, tá? Nunca vai mudar. E o caso aí de is, então? Quando é que a gente usa is? Quando é que o verbo to be aparece na forma de is? Quando nós falamos de he. E he significa o quê? Ele, tá bom? Ou também quando você está usando o nome de uma pessoa do sexo masculino. She. Nós também vamos usar o verbo to be na forma de is, quando nós estamos falando de she. E quem é she? She é ela. She significa ela. Ou então, no caso do nome de uma pessoa do sexo feminino, ok? Mas não para por aí, não. Is também vai ser utilizado quando nós estivermos falando de it. E o que significa it? Ele ou ela, sempre no singular, ok? Quando nós não estamos nos referindo a pessoas, ok? É o contrário de he, she, né? He significa ele, quando nós nos referimos a uma pessoa do sexo feminino. She, a gente significa ela e a gente usa quando está se referindo a um ser humano do sexo feminino. Já it significa ele e ela, ele ou ela, ok? Mas quando a gente não está falando de ser humano, quando a gente não está falando de pessoas, ou seja, nós estamos falando de animal, né? Estamos falando de um elemento da natureza, estamos falando de um objeto, seja lá o que for, mas não se esqueça, no singular, ele ou ela. Quando é o gato, ele, a vaca, ela, entendeu? No singular, um elemento só. Aí chegou a hora de are, o verbo to be na forma de are. Quando é que nós usamos o verbo to be desse jeito aí, na forma de are? Quando nós estamos falando de you, ou seja, é você mesmo. You significa você, mas também significa vocês. O legal dessa palavra é que ela pode ser ao mesmo tempo singular ou plural. You significa você ou vocês. Também utilizamos are quando nós falamos de we, que significa nós. E o que é nós? Nós é quando eu falo de outro e de mim mesmo. É quando eu falo de você e eu também na mesma frase, tá bom? No mesmo contexto, na mesma situação. Pronto, melhorei a frase. We é quando é você e eu, ou seja, somos nós. E, por último, nós usamos are quando falamos de they. E they significa eles ou elas. E nesse caso, tudo beleza, tranquilo, junto e misturado. They significa eles ou elas e vai valer tanto para gente, para bicho, vai valer para objeto, para o que for. Ok? Great. Vamos fazer uma recapitulação aqui. Vamos lá. No presente, né, no present, o que acontece? O verbo to be aparece de 3 formas: am, is, are. E quando é que a gente usa cada um deles? Am a gente usa com I. Is a gente usa com he, she, it. Are a gente usa com you, we, they. Great? Beleza, agora vamos para o passado. Vamos fazer uma viagem para o passado. E como é que o verbo to be, como é que esse verbo bonitinho aí, ele aparece no passado? Beleza, só vai ter 2 formas dessa vez, ok? Quais são essas 2 formas? Presta atenção aqui. Was e were. Essas são as 2 únicas formas em que o verbo to be aparece no tempo passado. Então você já sabe. Você está lá olhando aquela letra massa daquela música que você gosta, de repente apareceu a frase He is my love. Então você sabe que está no present. Mas se aparecer a frase He was my love, você sabe que é o quê? Passado. Compreendeu? Então, verbo to be, no passado, aparece dessas 2 formas. Was e were. Mas e quando é que a gente usa cada um deles? Dá para misturar? Dá para fazer do jeito que quer? Não, não dá. Tem que ter ordem e decência nessa bagaça aí. Vamos lá. Então, presta bem atenção. A gente vai usar o verbo to be na forma de was quando nós falamos de I, he, she, it. Nesses 4 casos aí. Beleza? E você
deve se lembrar que I significa, vamos lá, eu. She significa, desculpa, voltando. He significa ele. Muito bem. She significa ela. E it significa ele ou ela. Great. Já o were, a gente vai usar com aqueles outros três que ficaram faltando, né? Que no caso, you, e você deve se lembrar que you significa você ou vocês. We, que significa nós, né? Nós dois aí nas tretas, beleza? E por último, they, que significa eles ou elas. Mas tudo fica mais claro e faz mais sentido na nossa vida quando nós temos examples, ou seja, quando nós temos exemplos, quando a gente vê uma situação, quando a gente analisa uma mensagem, fica mais fácil a gente entender. Então, presta atenção nessa mensagem aqui. I am your teacher. O que eu estou querendo te dizer aí? Você já viu que tem verbo to be, né? Você já viu que tem o verbo to be aqui na forma de am. I am. Eu sou sua professora de inglês. Como apareceu aqui am, eu sei que é presente, então já vou logo dizendo que eu sou, tá? No presente. Mas, se eu, em vez de dizer que I am your teacher, tivesse dito I was your English teacher, aí seria o quê? Eu era sua professora de inglês. O que faz um tempo verbal aqui mudar? O verbo, a conjugação do verbo. No primeiro caso, o verbo to be está na forma de am, present. Já no segundo caso, ele apareceu na forma de was, past, ou seja, passado. Vamos num outro exemplo aí. He is at school. Ele está na escola. Tá com saudade desse negócio aí, né, minha filha? Nunca mais apareceu lá na escola, né? Bom, alguns não estão com saudade, né? Tudo bem. Fazer o quê? Olha só. He is at school. Ele está na escola. Qual é o tempo dessa frase? Você sabe que é present, porque o verbo to be apareceu na forma de is. E olha só como é que vai ficar agora. He was at school. Ele estava na escola. Como é que você sabe disso? O verbo to be aqui apareceu na forma dele no passado, was, em uma das formas, aliás, né? Aqui vamos ver a próxima frase. They are not sad. Eles não estão tristes. Apareceu a palavra not, e ela faz toda a diferença, ela faz com que essa frase deixe de ser afirmativa e ela passe a ser o quê? Negative. Negativa. They are not sad. Eles não estão tristes. Está negando. Agora vamos ver como é que ela fica no passado. They were not sad. Eles não estavam tristes. Great. Beleza? Legal? Eles não estavam tristes. Nós temos aqui o were, né? Até que enfim ele saiu do was, né? Que era só was. Quando apareceu o they, a gente usou quem? Were. E como apareceu aqui o not, nós também temos um caso aqui de frase negativa. Então, você sabe, apareceu not, não precisa chorar, não precisa se descabelar para descobrir. Você já sabe que a frase é negative. Vamos ver aqui essa outra frase. Is Elizabeth late? Traduzindo para o português. Elizabeth está atrasada? Como é que eu sei que aqui é está? Olha o verbo to be aqui no presente, ó. Beleza? Elizabeth está atrasada? Não aconteceu uma coisa aqui diferente? Olha só, a gente estava sempre usando o verbo to be depois do sujeito. Agora ele apareceu aqui logo antes do sujeito. Olha ele aqui bonitinho, is. Por que isso aconteceu? Porque a regra é clara, Arnaldo. É o seguinte, todas as vezes que você tem uma frase interrogativa com o verbo to be, ele vai vir antes do sujeito. Foi o que a gente fez aqui com Elizabeth, ok? Is Elizabeth late? Frase interrogativa, verbo to be, antes do sujeito. Agora vamos ver essa frase no passado. Was Elizabeth late? Elizabeth estava atrasada? Perceberam a diferença? Presente, passado.
ok? Vocês viram que, de acordo com cada situação, a gente já ia descobrindo se o verbo to be, ele estava ali com o sentido de ser ou de estar? Ou seja, aquilo que eu já disse para vocês, só confirmando o contexto da frase, né, o contexto da mensagem, né, a situação da frase, é que vai indicar para você se o verbo to be significa ser ou se ele significa estar em cada uma delas. Vamos avançando aí na vida? A gente precisa avançar porque a vida não para aqui. A gente ainda tem um future, a gente ainda tem um futuro aí pela frente. Great? E a gente vai ver agora como é que a gente faz para lidar, para entender o verbo to be quando ele aparece no futuro. Gente, por incrível que pareça, é mais fácil do que tudo que a gente já ouviu hoje aqui. Sabe por quê? Porque para você colocar o verbo to be no future, ou seja, no futuro, você só precisa saber de uma coisa, que você vai usar essa palavra aqui, will. Você vai usar o verbo to be, mas vai colocar também will, will. Essa palavra aqui vai dar para a gente uma ideia de que a frase está no tempo future. Então, vamos conferir aqui como é que fica o verbo to be no futuro. I will be significa eu serei ou eu estarei. He will be. Ele será ou ele estará. She will be. Ela será ou ela estará. It will be. Ele ou ela será ou ele ou ela estará. We will be. Nós, nós seremos ou nós estaremos. You will be. Você estará ou você será. Ou ainda pode ser vocês serão ou vocês estarão. Tá? Não se esqueçam, singular e plural. Sempre que tiver you na sua vida, você sabe que your vai ser singular e plural. Singular ou plural. Por último, nós temos they will be, que significa eles serão ou eles estarão. Vamos ver isso em mensagens, tá bom? Como é que fica para a gente entender bem melhor. Vamos ver nos examples aqui. I will be your English teacher. Lembra que lá antes eu falei para vocês que eu sou sua professora de inglês? Aí depois eu falei assim, eu era sua professora de inglês. Mas agora, olhando para frente, futuro. Colocamos aqui a palavra will, então isso quer dizer para nós o quê? Que essa frase está no tempo. E aí, respondeu? Future, tempo futuro. E aqui já não é mais eu sou sua professora ou eu era sua professora. Aqui é o quê? Eu serei sua professora de inglês. Ok? Vamos ver outro exemplo. He will be at school. Ele estará na escola. Que dia será isso, né? My God. Ele estará na escola. Vamos ver o próximo exemplo. They will be not sad. Olha só. Eles não ficarão, eles não estarão tristes, né? Como é que eu sei que não estarão? Porque apareceu quem aqui? Esse bonitão aqui, esse bonito not, não é isso? Então a frase fica negative, fica negativa. E por último aqui, para encerrar com chave de ouro, will Elizabeth be late? Elizabeth estará atrasada? Vocês viram que no caso aqui, como se trata de uma pergunta, ou seja, de uma frase interrogativa, o will apareceu antes do sujeito, apareceu aqui ó, antes da palavra Elizabeth, ok? Então, nós já vimos agora o verb to be no present, past e future, presente, passado e futuro. Pronto? Então, vocês já estão prontos para fazer o nosso homework. Homework quer dizer dever de casa, trabalho de casa, tarefa de casa, ok? E a tarefa de vocês hoje está em um documentozinho que eu vou postar para vocês aqui, vai estar logo abaixo desse vídeo, ok? E aí, vocês vão responder a atividade que está toda relacionada ao verbo to be. Para quem estudou, great, vai tirar de letra. Para quem prestou atenção, vai ser um sucesso. Bom, espero que todos vocês façam tudo direitinho, não se esqueçam que é no caderno. No caderno você copia e você também responde. Não é para colocar só resposta lá, não. Você vai copiar a atividade, tá bom? Que eu vou postar para vocês aqui. E vocês vão também responder, tá? Uma coisa importante, pessoal, não esquece, pelo love de God, tá? Pelo amor de Deus,
tá? Não esquece. Faz a sua identificação completa, nada de colocar o nome pelo pedaço, não, é nome completo, tá? Name, grade, todos os dados que pertencem ao cabeçalho, façam completos, full, tá? Tudo completo. Outra coisa, hora de tirar foto. Pelo amor de Deus, limpa essa câmerazinha aí do seu lindo celular, tá bom, pessoal? Passa um paninho, tá bom, no seu celular, passa um papelzinho bonitinho, higiênico, um papelzinho que seja fofinho, macio, tá? Na câmera do seu celular, limpa essa câmera aí, tá bom? Limpa essa lente aí da sua câmera, tá bom? Outra coisa, tira foto em um lugar iluminado, tá ok, pessoal? Porque eu preciso ver tudo direito, eu preciso que seja legível para mim, tá? Porque senão eu posso acabar sendo injusto com alguém. De repente eu posso colocar que está errado uma resposta que está certa, mas é porque a foto é que foi mal tirada. Então, vocês têm tudo para fazer um ótimo, excelente trabalho. Qualquer dúvida, estou por aqui à disposição de vocês. Fiquem com Deus. God bless you. Bye.